Vamos abordar um pouquinho sobre os valores organizacionais. Os valores são as crenças e atitudes básicas que ajudam a determinar o comportamento individual. Os valores variam entre as pessoas e podem assumir diferentes interpretações sobre se um comportamento é ou não ético em determinadas situações. Por conta disso, as organizações precisam manter um sistema de valores, porque as pessoas organizam os valores em uma hierarquia denominada também sistema de valores. Algumas valorizam novos desafios mais do que conformidade, outras generosidade mais que a frugalidade. Hierarquia de valores de um profissional é estável e duradoura. E aí esses valores são importantes que sejam conhecidos pela área de recursos humanos, pelo seu gestor, porque esses valores eles são individuais, né? Cada profissional, cada indivíduo já vem com esses valores, já vem com esse olhar duradouro do que ele acredita e do que ele valoriza. Nesse sentido, na organização, os valores locais são vistos como valores de cada indivíduo, porque eles são expressos na empresa e podem ser identificados a partir de conversas, de entrevistas, da própria convivência entre os profissionais e os líderes. Quando o profissional acessa a organização, ele se depara com os valores da cultura da organização, né? Então, muitas vezes, quando acontece, por exemplo, uma fusão e esse profissional tem todo um contexto com a cultura da organização onde ele está e ocorre uma fusão e a opção é que os valores da cultura da outra organização sejam incorporados, muitos profissionais acabam o quê? Saindo da organização. Por quê? Porque eles não estão de acordo com seus valores pessoais. Então, olha a importância, né, de estar bem claro quais são os valores da organização e como que eles se conectam com esses valores pessoais de cada indivíduo, de cada profissional. Cada pessoa, então, tem esse sistema de valores, que é reforçado por sua socialização que ocorre, né, na relação com os pais, nas instituições que ele frequenta religiosas, nessas relações com seus amigos, das experiências pessoais que ele desenvolve ao longo da vida e da sociedade a qual pertence, né? Quais são os valores dessa comunidade que ele pertence? Ele acaba incorporando esses valores e ele acaba levando para dentro da organização. Então, esses valores existem apenas nos indivíduos. São valores o quê? Pessoais. Significa que grupos de pessoas podem ter valores iguais ou similares, né? Então, muitas vezes, quando ocorre, na verdade, essa similaridade entre esses valores, os grupos dentro da organização acabam o quê? Se aproximando, se efetivando, eles se tornam mais fortes. Por quê? Porque existe aí esse componente de valores iguais. Quando os valores são compartilhados dentro das organizações, por meio das equipes, dos departamentos, das organizações, das profissões ou da própria sociedade, né, ocorre aí uma interação. Então, valores compartilhados pelas pessoas ocorrem em toda a organização. E os valores organizacionais são os valores compartilhados pela sociedade. Muitas vezes são os valores culturais da organização, né, que precisam ser compartilhados com os profissionais que estão chegando, para que eles percebam e entendam como funcionam esses valores dentro da organização. Então, valores e traços da personalidade, eles são relacionados entre si. Valores são avaliativos, eles nos informam como deveríamos fazer. E quando falamos, então, dos traços da personalidade, é como tendemos a agir. Então, esses dois aspectos. Quando eu falo de valores, eles são avaliativos, porque eles nos informam a partir do que nós acreditamos, das nossas crenças, como nós devemos fazer, como nós devemos agir, e que é conectado com os traços da nossa personalidade, né? Como fazer e agir estão sempre conectados no que trata ao quesito valores. E aí o processo de socialização, quando ocorre aí essa interação com os novos grupos que se compõem dentro da empresa, vai refletindo esses valores pessoais, né? Vão se aflorando os valores pessoais e vai acontecer o quê? Vai acontecer uma aproximação ou um afastamento entre as pessoas.
Muitas vezes as decisões serão tomadas a partir do quê? De uma composição de interação desses valores pessoais. Muitas vezes as soluções são apresentadas porque as pessoas interagem de uma forma muito mais dinâmica quando os seus valores pessoais estão em harmonia. E esses valores estão em consonância, ambos com a organização e com os profissionais, ou seja, quando eles estão num projeto, e eles estão trabalhando aí com uma diversidade de pessoas e os valores dessas pessoas, os valores pessoais interagindo com os valores da organização se conectam, estão em consonância, as soluções são apresentadas com maior rapidez, com maior criatividade, muito mais elaboradas, as decisões são tomadas com muito mais rapidez e efetividade. Os valores e o comportamento individual. Valores pessoais, eles guiam nossas decisões até certo ponto, Por quê? Porque existe, então, um comportamento habitual que tende a ser coerente com nossos valores, porque esses valores nos dizem o que é certo e errado. Muitas vezes, a empresa também ela é receptiva a certos valores. Claro que se esses valores pessoais não se conectam com os valores da empresa, acontece que a gente acaba se desligando, a gente acaba saindo da organização e buscando uma organização onde haja essa coerência entre os valores individuais e os valores organizacionais. É necessário, portanto, uma congruência de valores pessoa e organização, Vai ocorrer quando os valores de um profissional é semelhante aos valores dominantes de uma organização, aquilo que eu comentei, Quando isso acontece, existe aí uma harmonização, existe aí até um processo de satisfação em trabalhar naquela organização. Ocorre um engajamento do profissional, ele se sente muito mais envolvido, muito mais comprometido. Então, quando estamos falando de valores pessoais e organizacionais e ocorre essa congruência de valores, aumenta aí a probabilidade do profissional tomar decisões e atuar de maneira consistente com as expectativas esperadas pela organização, pelo líder da organização, Gera maior satisfação, maior lealdade e uma cidadania organizacional, O profissional, ele fica engajado com o propósito da organização. Bom, existe nesse cenário todo um grande desafio, que é encontrar uma organização onde os valores do profissional se conectem com os valores da organização, para que ele possa contribuir num nível muito mais elevado e ele passa a ser ele mesmo, Então, o profissional, quando ele está trabalhando numa organização onde os valores estão conectados com o dela, ele se sente muito mais ele mesmo, Ele está muito mais engajado, muito mais comprometido, muito mais satisfeito. Entretanto, nem sempre as empresas empregam pessoas com valores idênticos aos da organização. Por quê? Porque as organizações elas podem se beneficiar de níveis de incongruência. O que significa isso? Que pessoas com valores diversos oferecem perspectivas diferentes que podem levar a melhores decisões. Então, nem sempre, essa congruência de valores pode ser benéfica. Às vezes a diversidade provoca aí um movimento de melhoria, de inovação, melhora a qualidade da organização e até leva então à tomada de melhores decisões. Olha que interessante, por isso que é importante o gestor ter esse olhar com relação à questão dos valores dentro da organização, com relação aos valores internos e aos valores dos profissionais. O gestor, então, precisa ter uma congruência demais, ele precisa entender que pode criar uma seita corporativa, Por isso que ele precisa também ter essa diversidade de pensamentos e de valores, porque isso tudo pode minar a criatividade, a flexibilidade e a ética empresarial, O gestor, ele tem que ficar muito atento às manifestações de valores, Então, claro que os valores que podem ser diversos, Claro que dentro de uma certa harmonia, de uma certa ética, de um certo respeito, eles podem ser diversos, porque provoca aí um movimento dentro da organização, ele não fica na mesmice, Ele passa a ser inovador, ele passa a ser criativo, porque as diferenças também são benéficas aí para o desenvolvimento e para o crescimento de uma organização. Portanto, os valores são influenciados
pela socialização, a interação entre as pessoas. Alguns valores usados em muitas organizações, como integridade, inteligência, inspiração, valorização do ser humano, responsabilidade, sustentabilidade e qualidade de vida, têm aí feito a diferença na vida dos profissionais. Muitos profissionais hoje buscam empresas onde esses valores que eles acreditam, né, estejam também já introjetados dentro da organização, para que ele realmente possa atuar, né, de uma certa forma com inspiração, com sociabilidade, com motivação para construir aí uma carreira, um desenvolvimento profissional e também contribuir com o desempenho e o crescimento da organização. Bons estudos!